Vamos lá. Fala, guerreiro, fala, guerreira. Senhores, como eu falei, né? Falei que ia fazer um vídeo aí pra gente fazer uma análise daquele artigo sobre a utilização do TC3 e do TEC, né? Para atendimentos em, vamos colocar assim, ambiente de segurança pública, né? Porque eu tive em Minas, né, Minas Gerais, essa semana agora que passou, e eu ouvi muito isso. Né? A gente adotou tal protocolo porque o autor do protocolo lá falou que não funcionava para a polícia, enfim, teve que fazer as adaptações e tudo mais. Nós vamos mostrar aí que eu prefiro dar muito mais informações para o operacional e ele ter as informações e, se precisar, ele utilizar. Então é a forma que eu penso, né? É a forma que eu tento organizar aí essa linha de treinamentos, né, com a gente aí. Então, imagina você, se você é, sei lá, advogado, dentista, médico, contador, administrador de empresas, vigilante, enfermeiro, sei lá, tá? Qualquer profissão, a gente tem um currículo que a gente tem que passar, né? E muitas vezes a gente fala, poxa, eu não vou usar essa matéria para nada, né? E de repente um dia, né, você recebeu aquela base lá atrás e quando você precisa você tem aquele recurso. Ou fica mais fácil você trazer a sua memória, né, aquilo que você já teve contato. Né? Eu tinha um grande amigo que me ajudou a treinar para o COESP e ele falava, né, é bom você fazer atividade porque já não é mais novidade. Então isso é importante e ajuda na sua formação. Mas vamos lá, vamos pro nosso artigo aí. Esses dias aí, né, que a gente procura bastante coisa aí, costuma tá procurando, atualizando, né, um assunto. Eu achei esse artigo muito interessante, né, já há um tempo atrás eu já tinha lido ele e eu achei prudente mostrar, né. Então foi uma análise descritiva, né. Como eu falei, é difícil achar estudos duplos cegos, randomizados, né? Mas nós temos alguma coisa e dá para analisar esses dados aí e trazer para nossa realidade. Então, o estudo é esse daí, foi feito em Wisconsin, 2010 e 2015, né? 5 anos de análise, né, de dados. E o resultado, o descritivo e tudo mais, a gente vai ver agora. Nós sabemos que o aparecimento aí do TC3, né, foi devido a uma necessidade no ambiente militar, né, para aplicação de medidas que salvassem a vida do operacional. E, né, assim foram criadas as diretrizes para melhorar essa, vamos colocar assim, essa performance, né, em salvar vidas em campo. E aí o objetivo desse estudo aí foi fornecer uma análise descritiva, né, dos resultados dessas intervenções médicas de aplicação da lei. Então, trata-se de uma análise descritiva, como nós vamos ver agora aí, de casos submetidos, né, a atendimento, vamos colocar assim, no ambiente civil, né, que não é militar, que não é de guerra, mas num contexto tático, né. E aí nós vamos mostrar aí que teve bastante atendimento e foi bem eficaz aí as diretrizes. No método, né, foi feita então essa análise descritiva dessas amostras, foi revisado pela Fundação Mayo, né, fundação famosa lá nos Estados Unidos, e a população de estudo incluiu o pessoal de aplicação da lei, né, que é o pessoal de segurança pública, treinados em TC3 e depois também no TEC, né, ou seja, os procedimentos, né, são praticamente os mesmos, né, muda somente um pouquinho do contexto ali da atuação, da maneira de atuação, mas os conceitos são o mesmo. A gente já fez alguns vídeos explicando, né, algumas lives explicando a diferença, mas o princípio, né, os princípios são muito parecidos. Então, os critérios de inclusão foi o período de estudo, né, e aí a gente vê que os casos proporcionais ao melhor resultado do paciente, mantendo uma via aérea, estabelecendo a respiração, sangramento, né, tudo baseado no nosso algoritmo MARCH,
na hora de atender uma vítima lá. Vamos lá, quando a gente olha os resultados ali, os treinamentos foram feitos com 4.570 agentes de segurança pública, né? E treinamento básico de TC3 ou de TEC, como nós falamos anteriormente, né? Entre 2007 e 2015. Depois, né, aí entra a situação do tempo de treinamento, que em média aí, né, variou de 1 passando até 8, e o currículo mais avançado aí, que são 40 horas de treinamento. E aí, avaliaram os atendimentos entre 2010 e dezembro de 2015, né, de várias agências, 19 agências, né, de segurança pública. Disso aí, a gente viu que é uma realidade diferente do Brasil, somente 7%, 7,1% foram policiais. O restante, todos civis, incluindo os marginais. E aí, né, eles continuam descrevendo lá que a grande maioria dos ferimentos foram ferimentos por arma de fogo, né, ou por arma branca, né. E aí ele completa lá embaixo, né, o masculino foi 90% das vezes, né, a aplicação da lei, né, o pessoal do Serviço de Segurança Pública aplicou lá em 96,4% das vezes o atendimento, eles mesmos atenderam, né, não ficaram só esperando o serviço de emergência chegar, mas foram atendendo já. E aí lá ele fala sobre as patologias, né, pneumotórax também hipertensivo, foram colocados torniquetes improvisados, enfim, seguindo o que tinha ali, né, e foram atendendo as vítimas. Ali a gente vê, né, os principais procedimentos, a localização das lesões, né, conforme a gente fala, né, as estatísticas são muito parecidas, né, então a grande maioria dos membros, das lesões foram nos membros, né, então a gente consegue ver lá, lower e upper extremity, tiveram no tórax, tiveram nas costas, no pescoço, mas a grande maioria nos membros, né, e aí o número de intervenções feitas ali e o tipo de equipamento, né? Então teve curativo de pressão, teve chassi, né, solitórios, teve um só na via aérea, mas grande parte dos procedimentos foram voltados realmente para controle de hemorragias. O estudo já, né, sugere o que a gente sempre falou a vida toda, né, que a gente está aí treinando, que se você combinar treinamento com equipamento, né, você tem grande potencial de salvar vidas. E aí ele fala sobre a ênfase das técnicas do TC3 e do CTEC, né, do TEC, para você controlar hemorragias. Porque nós vimos ali que grande parte dos ferimentos, né, foram extremidades. A gente já falou por várias vezes sobre esses dados estatísticos. O principal local de lesão aí de mortes evitáveis e você atuando nesses locais aí. E aí nós chegamos às conclusões, né? Aí ele conclui lá, né? A primeira conclusão é que se você tem treinamento e equipamento, né, você tem um potencial para salvar vidas. E o treinamento principal que eles tiveram lá foram baseados, né, no TC3 e no TEC. A gente sabe, né, como eu falei, que era inicialmente a ideia era ser implementado para o pessoal militar, vamos colocar assim, né, no ambiente de guerra. Mas, né, olha só, olha aí que interessante. Ele também funcionou e funcionou muito bem, né, no nosso ambiente aqui de serviço de segurança pública, vamos colocar assim. Então, ele te dá todas as ferramentas que você precisa para atender uma vítima. E aí cai naquilo que eu falei anteriormente. Poxa, mas eu preciso aprender isso, eu não vou usar. E de repente você precisa usar. Com vários currículos, com vários temas diferentes em várias profissões que eu citei anteriormente. E aí você tem, né, essa ferramenta para poder utilizar e ajudar a salvar uma vida. E aí, no final, ele conclui assim, né? Os resultados principais, o resultado principal, né? Que 19 agências notificaram 56 atendimentos, 7,1% só eram policiais, 52 casos, né? Ou 92,9% eram vítimas civis ou marginais. Em pelo menos 2 deles existia uma ameaça contínua durante a prestação de socorro, ou seja,
o pau estava quebrando, vamos colocar assim, né? E a aplicação da lei prestou atendimento antes da chegada do serviço de emergência médica, em todos os casos, exceto em um, por condições táticas, né? E a conclusão principal, né, atual dessa série de casos, demonstra um potencial grande de salva-vidas por policiais, né, treinados e equipados junto às diretrizes do TC3 e do TEC. Então os dois aí são maneiras de você ensinar esse policial e ele salvar uma vida. Conclui, reforça, né? Era para combate, né, militar, de guerra, mas demonstrou um grande potencial em salvar vidas de policiais. Assim, a gente vai encerrando aí mais um artigo, né? A gente tem vários, viu? O que precisar a gente tem, né? A gente continua estudando e está aprofundando bastante aí no assunto. Então, esse aí é um deles, né? Demonstrando a importância de você ensinar essas técnicas e junto com o equipamento poder ajudar a salvar uma vida. Mais uma falácia desconstruída, mais um fake news desconstruído, né? E não é porque o Silvestre está falando, é porque existem estudos indicando que isso funciona ou que aquilo não funciona. Enfim, nós temos que, como médico, temos que transmitir informações baseado em evidências médicas. Então, forte abraço a todos. Como eu digo, sempre à disposição. Não se esqueça, conhecimento gera responsabilidades. Forte abraço.